Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Headcast, o podcast da Head Education, um podcast destinado aos cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos, carreira e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Quem está nos ouvindo no Spotify, não deixe de seguir o nosso canal. Nesse episódio, nós vamos receber o Dr. Gustavo Caetano, especialista em prótese dentária e mestre em implantodontia. E vamos falar, obviamente, vamos vasculhar a vida dele, vamos falar sobre alguns tópicos muito interessantes, como trajetória da carreira, do dia 1 do seu primeiro consultório até se tornar um super especialista e referência em lentes de contato e odontologia estética, como um super especialista em lentes de contato planeja seus casos e como se relaciona com as outras especialidades na condução desses planejamentos e tratamentos, qual o fluxo de execução de seus casos e como enxerga a plástica odontológica na sua atuação. Mas antes de começarmos, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. Guilherme Fritcher, que é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, coordenador científico e curador desta área aqui na Head Education. Guilherme Lengler, que é especialista em implantodontia e radiologia odontológica e coordenador científico na área de odontologia restauradora aqui na Head Education. Eu, Lauro Ayub, mediador dessa mesa, especialista em periodontia e coordenador científico dessa área na Head. E o nosso convidado, nosso ilustre convidado de hoje, estamos abrindo aqui esse formato com convidados. E hoje estamos recebendo, então, o Dr. Gustavo Caetano, como eu falei, especialista em prótese dentária e uma referência para nós aqui no Rio Grande do Sul no procedimento de lentes de contato. Nesse episódio do Headcast, então, nós vamos começar falando sobre a sua carreira, então, sobre a sua trajetória de carreira. Então, Gustavo, vou começar por esse primeiro tópico, que é como que aconteceu do dia 1 lá do consultório. Até tu vai revelar pra gente aqui se tinha dentista na família, se não tinha, mas como que aconteceu ali de abrir a porta, primeiro dia de consultório, até chegar nesse momento? Bom, primeiro agradecer o convite, o Guilherme, o Fritcher me ligou e me convidou, fiquei bem feliz pelo convite, já acompanho vocês aí no Instagram, show de bola, e, bom, aceitei de prontidão, né, Gui? Valeu. Então, assim, cara, eu comecei que nem todo mundo começa, não tem mágica. Hoje em dia as coisas são um pouco mais rápidas, né? Eu me formei lá em 2002, em maio de 2002, e tudo que eu queria era um emprego. Eu queria conseguir um emprego em alguma clínica para poder começar a trabalhar. E eu acho que esse é o caminho, sabe? É impossível o cara sair da faculdade e já saber exatamente, não é impossível, mas tipo assim, eu precisava de um tempo de atendimento para saber o que eu queria realmente fazer, porque eu ia passar o resto da minha vida fazendo. Então, eu achei que eu deveria entrar, trabalhar numa clínica, ver o que eu gostava realmente de fazer. A partir daí, eu ia pensar numa especialização, e foi o que aconteceu. Tipo, eu comecei, um amigo nosso, Gustavo Gigante, conseguiu uma indicação de eu conseguir entrar numa clínica. Trabalhamos junto lá. Trabalhamos junto, né? E, 21 anos, recém-formado, tipo, saía de noite no outro dia, não ia trabalhar, e assim foi indo, até que eu consegui outros empregos, e ao mesmo tempo eu me dei conta que além de eu ter uma clínica, de ter empregos, eu precisaria ter um consultório particular. E isso é uma coisa que eu acho fundamental, porque tu tem que desenvolver o que tu tem como meta. A minha meta sempre foi ter um consultório particular que tivesse bastante paciente. Tá? Mas esse primeiro consultório foi sozinho? Aí eu conhecia da faculdade amigos, tudo é relacionamento, né? O Rafael Vidal, que me ofereceu, vamos dividir o consultório junto. Então o Rafael, ele já tinha se formado há 1 ano e ele já fazia prótese. E aí, trabalhando com ele, ele foi me auxiliando nessa área. Tipo assim, eu sabia que eu gostava de coisas que o paciente conseguisse enxergar. Eu gostava da parte estética, tá? Então, eu gostava muito de restauração. E aí, no momento que eu fui, depois de, acho que 1 ano de formado, eu comecei a dividir o consultório com o Rafael, e ele era da área da prótese.
eu comecei a me arriscar um pouquinho mais na prótese, comecei a fazer coisas um pouquinho mais difíceis. Ele, faz isso, faz aquilo. Comecei a fazer mais número de dentes e sempre buscando o quê? Buscando o resultado estético, tá? Isso é uma coisa que eu acho fundamental, é a autocrítica. Por exemplo, tu reabilitou, beleza, tá perfeito? Não, tá muito bom, tá bem melhor do que era. Não importa, tá perfeito? Não tá. Então, como é que a gente faz para atingir um resultado melhor? Isso foi uma das coisas que me guiou muito. Então, assim, a gente ficou junto, eu trabalhando em clínica e consultório durante 10 anos. Eu trabalhava alguns turnos na clínica e outro turno no consultório. Até que chegou um momento que o Rafael tem irmão dentista, esposa, e aí tô no meio da família de um monte de dentista, então eu tenho que seguir minha carreira solo, tá? Nesse momento eu já tinha feito minha especialização em prótese. Quando eu fiz a especialização em prótese na Ubra, eu já fazia prótese. Então, assim, eu fui realmente me especializar na área, eu não fui aprender a fazer. Isso é uma coisa que eu noto. O cara que sai da faculdade e vai direto para uma especialização, ele vai para aprender a fazer aquela área da odontologia, ele não sai especialista. Ele é muito cru ainda, né? Ele não tem ainda noção de como é que é a realidade do dia a dia. Exatamente. Ele não tem dúvidas da atuação. Ele ele tem dúvida de tudo. Tem dúvida de tudo. Então, tu não tá indo lá para pegar o detalhe do detalhe e te aperfeiçoar realmente. Então, eu achei que foi bom. Eu primeiro trabalhar, já fazer, saber para que área que eu ia. E quando eu fui, eu já sabia, eu tinha uma noção boa de prótese. Então, eu saí um especialista. Tá? Isso tudo... Mas quando tu foi para esse consultório, esse primeiro consultório sozinho, né? Tu atuava na prótese como um todo? Ou tu já tinha um direcionamento para esses procedimentos que acabou finalizando, acabou chegando na ideia de trabalhar só com lentes ou mais com lentes, né? Porque a gente vai para um consultório, estava falando lá do início, decidir o que vai fazer, e às vezes a gente imagina que já sabe tudo, mas a carreira vai te direcionando também, né? A carreira vai te mostrando, daqui a pouco tu te torna um super especialista, uma referência, começa a receber indicações quase que sem ter planejado aquilo, né? Eu até acho que as lentes surgiram no meio disso, né? Já tinha um pouco de faceta. Forte, né? Eu era da prótese. Dentadura, removível, coroa, implante. Fiz um curso de aperfeiçoamento em implante, fazia cirurgia de implante. E nesse meio tempo, o que aconteceu foi o seguinte. Comecei a dar aula num curso de especialização, que o Rafael me convidou para ser professor junto com eles lá na Sobracide. E a gente resolveu fazer um curso do Quina, lá em Maringá. 4 dias. E ali, lá em 2011, 12, alguma coisa assim, eu conheci a odontologia adesiva, que é tu pegar um fragmentinho de porcelana e ao invés de pôr em cima de uma base que é metal, tu colar ela no dente. Cara, foram 4 dias que eu digo que mudaram a minha vida. Eu ia te perguntar mais pra frente se tinha acontecido algum curso, alguma experiência, algum contato com alguém que foi o divisor de águas, assim, pra tu seguir um caminho. Cara, ali eu vi o quê? Ali eu vi que eu conseguia chegar na estética que eu nunca tinha conseguido chegar, que era transformar um dente de prótese com um laminado de porcelana com uma coroa, virar um dente. Porque quando eu colo sobre o metal, eu tenho que esconder o metal e é muito difícil fazer isso ficar bonito. Mas quando eu colo a lâmina sobre o dente, ali eu vi que eu conseguia deixar o caso como eu queria. Ali eu descobri o meu caminho. Engraçado que o curso que mudou também a minha visão de estética foi o do Quina também. Só que eu fiz um tempo depois, eu não lembro bem o ano, e eu fiz aquele curso de 8 módulos dele, que eram... E para mim também foi um divisor de águas na carreira, na parte estética. É incrível, cara. Eu digo, quem puder, vai. E ele te faz acreditar que é real e que funciona. Porque no início tu tem medo. Como é que tu vai colar uma casquinha de cerâmica num bordo de um canino e não vai quebrar? Sim. Tu tem medo? Aí ele te mostra o porquê que não quebra. A partir dali, aquilo ali mudou completamente. Pra gente amarrar essa parte, a gente tem muita coisa para falar. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Mas... Daí foi sozinho pro teu primeiro consultório e aí depois tu atua sozinho no consultório. Tá, aí eu continuava lá no consultório, a gente reformou, ampliou, só que o Cristiano da Portodente me falou de um livro, teve alguns pontos, tá? Esse foi outro ponto, foi o seguinte, ele me falou de um livro que é Arquitetura do Sorriso, tá? Que é o livro do Ateliê Oral. Eu peguei esse livro na mão e comecei a olhar. E aí eu vi todos os casos, um livro de casos clínicos, todos os casos lindos.
Aí eu comecei a perceber, peraí, tem alguma coisa. Tem características incomuns nesses sorrisos. O que que é? Ali eu montei o meu parâmetro estético. Eu vi que todos os sorrisos batiam 10 pontos, ou 8 ou 9 pontos, que davam um resultado estético. Aí ali eu montei, peraí, tem um segredo aqui. Porque tudo tá bonito e tudo tem características em comum. E aí eu fui para São Paulo para conhecer o ateliê oral numa clínica deles. E quando eu conheci aquilo, eles falaram que eles contrataram uma moça que atendia eles no almoço, e essa moça, um dia antes, ela via quem ia chegar na clínica no outro dia, e ela já sabia se a pessoa gostava de um café com 2 gotas de adoçante, ou se era um chá sem nada, se era o bolo tal. E quando ela chegava, essa pessoa estava recepcionando ela, chamando pelo nome, perguntando dos filhos e oferecendo, não perguntava como ela queria, já servia como ela queria. Customização do atendimento, né? Aí eu falei, eu quero isso para mim. Só que daí uma funcionária nossa falou, mas como é que tu vai fazer isso aqui no meio? A clínica não é tua. Aí é verdade, a clínica não é minha. Isso é que ano, mais ou menos? Isso é início de 2016. Tá? Nesse meio tempo, cara, eu já fiz programa de TV, contratei jornalista, gravava mostrando os casos da TV, falando o que eu tinha feito. Esse era o outro ponto que eu ia te perguntar. Eu vou te interrompendo em alguns momentos, porque eu tô avançando. A gente tem uma lista longa e quem está nos assistindo vai querer saber todos os detalhes. Mas como é que tu enxerga hoje, na posição que tu tá, essa parte de publicidade, de marketing, de redes sociais? Qual é o impacto que isso tem na tua vida hoje? Tá, aí, vamos lá. Tudo é um processo, né? Tipo assim, eu não tô feliz onde eu tô. Não é que eu não tô feliz, eu tô feliz onde eu tô, mas eu quero melhorar. Eu olho pro lado e eu vejo colegas melhor que eu, financeiramente, trabalhando com resultado melhor que eu em algum lugar. Eu vou nos congressos e vejo resultado, eu falo, eu quero melhorar. Como é que esse cara faz isso? O sucesso deixa marcas. Esse cara faz isso fazendo programa de TV. Vou fazer programa de TV. Aí, vou lá na Marley Soares. Eu ia lá na Marley e fazer uma entrevista com ela. Isso pré-boom do Instagram. Tudo. Isso é no meu processo entre 2002 a 2015. Eu fui desenvolvendo, fui melhorando o meu trabalho e fui começando a aparecer. Porque eu comecei a pensar, se eu trabalho bem, para eu dar certo, eu preciso aparecer. Se eu trabalho bem, eu apareço, qual é a chance de eu não dar certo? Então eu comecei a buscar aparecer, tá? Então eu ia nos programas de TV, tentei, aí o que acontece? Da TV, o pessoal que vinha era da Grande Porto Alegre. E aí vou abrir uma clínica no centro, porque daí é mais fácil deles chegarem. Aí eu abri uma clínica no centro, numa sala. Esse foi o primeiro, então, saindo do. Continuava no consultório com o meu sócio e abri uma clínica no centro. Eu dividia o meu tempo. Ao invés de trabalhar para os outros, eu ia para o centro e no consultório. Então, eu comecei a trabalhar para mim nos 2 lugares. Aí eu parei de atender nos outros lugares. Até que aconteceu de eu ir para São Paulo, visitar o ateliê oral, e aí eu vi que eu precisava ter o meu espaço para divulgar o meu nome e fazer exatamente como eu queria fazer. Fazer esse atendimento customizado de, eu vou fazer diferente. Aí eu queria abrir um ateliê oral aqui em Porto Alegre, gigante. Só que eu não consegui sócios. Eu falei com 2, 3, 4 colegas e nenhum topou vir comigo. Aí então eu não tenho condições de fazer um ateliê oral em Porto Alegre, mas eu vou pegar, o que eu tenho condições? Pegar uma sala de 40 metros quadrados e fazer ela no detalhe. Cara, eu peguei uma régua e eu tirei 3 centímetros de uma parede para caber um estúdio para eu poder tirar foto. Eu fiz o projeto dela, assim, milímetro por milímetro, em 45 metros quadrados, botei 2 consultórios e ali eu personalizei tudo. Chocolate, café, açúcar, adoçante, tudo personalizado, para começar a ter esse tipo de atendimento. E nesse momento eu pensei, eu fiz como eu quero e agora eu quero aparecer. Como é que eu vou aparecer? Aí eu contratei um RP, Relações Públicas, o Edu Santos, e a gente pensou, vamos começar o Instagram. E aí isso era começando o Instagram. 13 de junho de 2016 foi a minha primeira postagem. Onde o algoritmo era um pouco mais amigo da gente. Cara, é que ninguém fazia. Não tinha um dentista que fazia, não tinha médico, não tinha. Tinha mais não profissional, me parece. Eu não conhecia, pelo menos em Porto Alegre. Aí
tanto que eu comecei a fazer, postei minha primeira postagem. O que eu fiz? Me preparei para mostrar imagem. Comprei estúdio odontológico, fiz curso de fotografia. Por quê? O que eu me dei conta? As pessoas vão ver o meu resultado pela imagem. Então, vamos fazer uma imagem bonita. Se eu faço as fotos, se eu não tenho um estúdio odontológico, eu não consigo ter o sucesso que eu tive. Sim. Impossível. E mesmo assim te preparou para as críticas, porque aquela história, era aquele momento que era feio na odontologia mostrar o que se faz, ainda mais numa rede social, ou era livro, ou era artigo científico, ou era só mostrar para os colegas. Exatamente. Mas assim, o que esse cara tá mostrando as coisas? Cara, foi isso mesmo que eu fiz. O que eu fiz? Eu me afastei de todo mundo, eu não queria saber a opinião de ninguém, e eu falei, vou seguir o meu caminho e não quero nem saber. Por quê? Antes eu dependia de indicação de colega para conseguir paciente. E aí eu vi que isso era muito sazonal. Às vezes eu tinha, às vezes eu não tinha. Deu bom. Então não me interessa mais meus colegas. Eu vou fazer o meu e eu vou buscar os meus pacientes. Claro. Aí, bom, como que eu vou fazer isso? Vou tentar no Instagram. Aí, no Instagram, as pessoas despertavam, me encontravam na rua, tá, e aí dá resultado? Eu falava, cara, muito curioso. Primeiro, segundo, terceiro mês. Curioso, me chamava, perguntava. Mas não acontecia. Porém, aos poucos, o que eu tive? É outra coisa, constância. Tu quer? Faz dar certo. Vai dar. Com como? Qualidade. Tem qualidade, tem tudo, tem imagem. Aí me cobravam, posta mais. Eu falava, eu não vou postar só quando for o que eu acho que tem que postar. Tem que estar animal. Aí o que aconteceu? Os dentistas começaram a me conhecer. Meus colegas, meus amigos não conheciam meu trabalho. Começaram a me conhecer, comecei a ter indicação dos dentistas, comecei a vir paciente por conta, que começou a me conhecer, começou a vir dentista fazer caso comigo, porque viu meu trabalho. E dentro desse início tem uma coisa também importante, que é tu aproveitar pessoas que já têm uma visualização no Instagram. Sim. Tipo, te associar em 2016 eu paguei 30 mil reais para fazer 4 séries de 1 minuto que eu ia pôr no Instagram. Para quê? Para a pessoa que ia me entrevistar, que é uma pessoa da alta sociedade, o público dela me vê. Claro. Entende? Legal. E assim, tecnicamente, como é que tu para quem está agora saindo um pouco da parte de marketing, da parte do que está ao redor da carreira, mas assim, ali, nos teus casos, tecnicamente, como que tu acha assim, que tu te tornou excelente nesse requinte? Tu acha que isso aí foi por repetição, foi pelo curso específico do Kina, por exemplo, foi dom, habilidade, ou foi um misto de tudo isso? Quer dizer, o cara que está começando, daqui a pouco ele pensa assim, como é que eu vou me tornar excelente nisso? Eu consigo me tornar excelente? Consegue. Qual é uma dica? Não, consegue. Primeiro ponto é que eu já falei, que é o cara ser meio inconformado. Tipo assim, eu me lembro até hoje, eu mostrei um caso para uma amiga minha e eu achei que tava bom. E ela assim, tá bom, mas não tá perfeito. Esse dente tá diferente desse. E a foto ajuda muito nisso, né? Uhum. Documentar os casos desde o início, porque a gente vê a nossa curva e às vezes o que parece perfeito ou muito bom, olhando assim no paciente, quando a gente fotografa e amplia aquilo ali, é uma sacanagem. Isso é para cirurgia, é para lentes, é para tudo. Isso aí, o preparo, depois que tu começa a escanear, tu olha em 40 vezes de aumento o preparo, tu pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu não Tem que dar acabamento. Antes não precisava, né? Antes não precisava. Cara, teve mais um detalhe que eu me esqueci, tá? Que ajudou muito nesse processo, que foi fazer o DSD, o Digital Smile Design. Porque no Digital Smile Design, ele ensina a fazer umas fotos que te facilitam a visualizar foto. O que eu fazia do DSD? O DSD tem um monte de passos, tá? Depois eu até comecei a dar curso com o Rafael do PowerPoint, de como fazer, só que eu tive que estudar para aprender. Mas antes eu fazia o quê? Uma foto e passava 2 linhas, que ajustava a pupila e uma linha média. Depois eu descia a linha bipupilar. E ali eu começava a ver plano, ver inclinação de longo eixo. Aí cai isso que eu te falei. Tipo assim, cara, tu tem que treinar, ao meu ver, o grande segredo é tu treinar a visualização estética. É tu olhar, né, Guilherme? Tipo, tu olhar qual dente, esse dente tá bom, esse não tá. Onde é que eu vou posicionar?
E isso vem bem de acordo com a visão da RED, que é a plástica odontológica, que a gente estava falando. Basicamente, a gente fez uma semana de imersão sobre o sorriso gengival, que é exatamente isso, é tu parar e olhar, ter a visão estética do paciente, Isso. não do dente. Não pode tratar o modelo, Isso aí. tem que tratar o rosto do cara. O olhar é tem de que tratar fora a boca. para dentro, né? Começa analisando todo e vai depois para dentro da boca do paciente. Acho que um dos maiores erros nessa área é o dentista tratar modelo Isso. e não isso. tratar Isso. o paciente. Cara, isso daí é assim, ó. Tipo, 90% dos meus casos envolve alterar a posição gengival, tá? Hoje em dia eu tô começando a pensar em alterar também a parte do lábio, que eu só indico pro paciente. Calma, segura. A gente vai chegar lá. Mas aí entra a plástica gengival. Sim, entra A plástica odontológica. a plástica como um todo, exatamente. Mas assim, antes tu tinha já puxado o gancho que a gente quer colocar agora, que é como é que dentro dessa tua rotina tu planeja os casos, como é a relação com outras especialidades, tu é quem daqui a pouco tu domina todos os procedimentos que envolvem o teu planejamento, né? E aí para começar essa questão, esse ponto como é que é a tua experiência, primeiro de primeira consulta do paciente? Tá. Só para finalizar aquele ponto que eu acho que eu não falei, que a excelência é tu treinar e tu visualizar, tu olhar. O resultado nosso na odontologia é o sorriso, né? Sim. Então, assim, seja numa dentadura que a gente estava conversando, numa removível, numa coroa, num protocolo, o que importa é a posição quando faz um tratamento ortodôntico. Não é alinhar, é posicionar o dente na posição correta, esteticamente, de acordo com a face de cada um. Esse é o negócio. E aí, como tu vai fazer isso? Bom, pode ser em resina, se for bem feita. Posiciona no lugar certo. Pode ser com uma dentadura. Então, assim, esse treinamento o cara tem que ter. Pô, como que eu... Aí entra essa parte. Como que eu vou atingir esse resultado? Vou ter que usar aparelho primeiro? Vou ter que fazer uma ortognática? Sim, eu quero isso. Agora vamos ver o que... Como que eu chego lá? Reverso, né? Como que eu chego lá? Daí a gente vai chegar lá. Aí, bom, a primeira consulta, por incrível que pareça, eu aprendi com o passar do tempo que o mais importante da primeira consulta é a atenção. É tu dedicar atenção para o paciente. Muitas vezes, na correria do dia a dia, tem uma primeira consulta e a minha secretária encaixava. Aí eu olhava para o paciente, já sabia o que precisava fazer, 15 minutos e passava o próximo. Aí eu fiquei sabendo que essa mesma paciente foi em outra, que deu atenção, ficou 1h30 explicando a consulta, o que era. E ela falou, não adianta ir no cara lá que tem nome se eu sou mais um caso para ele. Sim. Ela não ia ser mais um caso para mim. Porém, eu não tinha tempo para dar atenção para ela. Então, assim, a primeira consulta principal é tu. Mas tu escuta bastante o paciente, mas tu já tem um protocolo de documentação desse... Tem. O paciente senta, eu tento escutar o máximo possível ele, e aí eu explico para ele todo o meu passo a passo. São 4 etapas. Primeira consulta, a gente vai fazer, quando tu me der o ok, eu vou fazer a foto, escaneamento. Depois a primeira etapa é uma consulta. Depois a gente entra para uma segunda etapa, que aí depende, eu não sei quantas consultas vão ser, que vai ser a prova de projeto. Dificilmente a primeira prova de projeto vai ser muito assertiva, porque eu tenho uma ideia. Mas aí nessa primeira, tu tem um protocolo de documentação, então. Tenho. Que tu vai usar para fazer o teu primeiro projeto lá. Tenho, sim. Só que eu vou explicar para ele. Sim. Daí, depois de aprovado o projeto, eu vou te preparar. Por que isso? Aí eu explico. Porque quando tu explica isso, a maioria, querendo ou não, hoje em dia está todo mundo querendo fazer laminados, lente de contato, lentes de resina, faceta de resina. Quando tu explica para ele como é que funciona o processo, ele vê que não é tão simples assim, ele vê que o outro cara que avaliou ele, talvez não saiba o que esteja falando. Claro. Porque, como é que eu toco no teu dente? Eu só vou tocar no teu dente quando eu sei a posição final do teu dente, eu sei a cor que tu quer que eu atinja e eu sei a base que é o teu dente. Aí eu vou saber o que eu preciso desgastar. Sim. Então, assim, quando tu começa a explicar para o cara entende que tem um processo, que tem um método e ele começa a ver que tu conhece. Aí ele pega confiança. E tudo relacionado em cima dele. Ele deu ok, beleza, vamos fazer. O que eu faço? Eu faço 5 fotos. É foto de rosto, sorrindo, boca entreaberta, sorriso médio, sorriso grande. Foto close-up da boca, fechado. Foto 12 horas. E aí, tendo essas fotos, tu vai pro DSD, então. 100% dos casos.
DSD. Porque eu ia te perguntar, quer dizer, quais recursos tu utiliza nesse planejamento, né? E como tu apresenta para o paciente isso, até a própria questão depois, além do digital, do mockup, diretamente, como é que funciona isso? Eu quero te perguntar que ferramentas tu usa para DSD hoje, porque tem várias ferramentas. Tem Smilify, tem gente que faz no Keynote, no PowerPoint, e nenhuma delas é melhor que a outra. Tem umas que já tem recurso 3D que facilita bastante o projeto. Isso. Mas não está errado usar outras ferramentas. Porque a grande preocupação hoje é conseguir mostrar para o paciente de uma maneira que ele fique bacana, que seja até vendável aquilo, porque no final dos contos a gente precisa ganhar dinheiro, fechar casos, mas assim que a gente mostre para ele um projeto que vai ser execuível, real. Tem que ser real. E no final vai ficar aquilo ali. Né? Só um ponto que eu acho que é interessante, é uma dica boa, o paciente enxergar o que tu faz. O que eu fiz? Eu fiz um folderzinho onde mostra as etapas. Então, o meu plano o meu protocolo de trabalho virou um produto, que é um folder que ele recebe. Então, ele tem isso em mãos. Aí ele consegue visualizar isso. Aí eu vou para o DSD. Qual DSD é o melhor, tá? Para mim, Gustavo, o DSD, os mais fáceis, os mais intuitivos, eles dão um resultado melhor de visualização estética para o paciente se olhar, porque ele já entrega os dentes bonitinhos, que a gente não consegue fazer no Keynote ou no PowerPoint. O do Trishape, o próprio aplicativo do DSD. Só que eu sou um cara que faz no PowerPoint. Por quê? Porque conforme eu fiz esses dias no Trishape, que é no scanner, e ele é intuitivo, ele te entrega pronto. Só que quando eu acabei, eu não tinha certeza se aquele era o planejamento ideal. Quando eu faço no PowerPoint, eu vou passando linha por linha. É mais trabalhoso, vai de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, cada planejamento. Porém, quando eu finalizo o meu planejamento, eu sei que eu posicionei o dente na posição perfeita. É ali. No Trishape, um amigo meu me pediu, eu fiz para ele, é melhor dele mostrar para o paciente, esteticamente, uma foto do resultado, mas eu falei para ele, cara, eu só não tenho certeza se esse é o planejamento ideal, tá? Agora, quando eu vou no PowerPoint, eu não mostro para o paciente o que eu planejei, mas aí eu mostro o projeto na boca dele, que é uma realidade, que é o que é real mesmo. E tu filma? Filmo às vezes, tá? É ideal, tá? O filme é ótimo. Porém, eu tenho tanta prática com as fotos que as fotos acabam não me enganando. Eu consigo pegar momentos diferentes do sorriso. Para o paciente se enxergar. Porque depois, muita gente do marketing recomenda que o paciente não se veja no espelho. Se veja ou em foto ou em filme. Eu sei. Mas eu não, velho. Eu deixo o cara se olhar no espelho, é um saco, ele olha, ele vira exigente, ele é xarope, ele fica aqui, ó, com esse contorninho. Quando é no vídeo, ele perde essa exigência. Mas depois ele vai para casa e depois ele vai ser xarope na lente. No final, já tá pronta. No produto final. E aí a gente se ferrou. Aí tem que tirar. Mudar o projeto, né? Aí tem que tirar. Eu me ferro no projeto. Exato. Mas, quando chega na lente, eu digo pro paciente, ó, eu vou te mostrar um resultado aqui, ó. Isso daí eu acho que é um dos grandes diferenciais é esse. Eu vou te mostrar o projeto na tua boca, tu vai te ver, tu vai te aprovar. Se eu não te entregar o que eu te mostrei, tu pode me processar. Eu falo isso pro cara. Isso foi o meu desenvolvimento de anos com o laboratório. Tá? A gente vai chegar na parte da relação com o laboratório também. Mas a gente fala muito de odontologia digital hoje, né? E aí uma das questões que a gente se pergunta para todo mundo hoje é o quão digital, né? O quanto digital é a tua rotina. Tu falou do DSD e é uma dúvida para profissionais que atuam na tua área, que é aquela coisa, o que eu preciso ter no consultório? O que tu tem de equipamentos, de recursos digitais que fazem parte da tua rotina? Para o cara não comprar um equipamento, embarcar e depois, no fim das contas, ainda mais atuando num perfil, né, como o teu, quer dizer, tu não é uma clínica com muitos profissionais, o que precisa ter ali? Cara, se eu for dizer para a pessoa assim, ó, o que tu precisa comprar? Primeira coisa, máquina fotográfica e estúdio. Primeira coisa. Show. Máquina fotográfica e estúdio, tem que ter. Tipo, se eu tirar foto dos meus casos com flash circular ou com celular, acabou. Sim. Aí eu ia tomar um monte de pau. Eu ia tomar pau, os caras tão loucos para me dar pau já há 6 anos. Sim. Eu tô fugindo. Por quê? Porque eu tô mostrando o resultado. Mas se eu mostrar, cara, o mesmo trabalho que eu fiz, se eu tirar foto com celular
ou com um flash circular eu vou perder 50% do resultado. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Show. Scanner. Porra, é ótimo ter scanner. Facilita a vida. Tipo, em vez de moldar a coordenada, escaneia em 2 minutos, está escaneado, manda para o laboratório, prova projeto, escaneia de novo, ajustou o projeto, escaneia, manda, ó, tá pronto o E projeto. ainda tem um efeito de marketing pro paciente. Assim, pô, o que é isso? A gente nem se dá conta. Depois que tu tem, tu não te dá conta. Mas o scanner também... E é uma coisa sem volta. Então, assim, cara, máquina fotográfica, não tem erro. Scanner, não tem erro. É o futuro já. Mas é uma coisa mais cara. Já é presente, não tem. Mas tipo, dá para fazer odontologia. Sem o scanner, barbada. Todos os casos eu moldo também. Tava falando com o Guilherme, eu moldo e escaneio. A gente acha que um complementa o outro, né? Um complementa, não é que uma técnica é complementar a outra. Quem acha que vai comprar um scanner e nunca mais vai tocar numa silicona, é isso aí. não vai ter o mesmo nível de entrega. Ou seja, entre comprar uma máquina ou comprar o scanner, compra a máquina. Começa pela máquina, claro. Molda e tá feito. Teu laboratório vai escanear o teu modelo. A máquina não Vai tem virar substituto. digital. Não, exatamente. E aí a gente entra nessa questão, né, que começou a falar, que é essa relação com o laboratório. Como é que é a tua relação com o laboratório? Porque quem não tem muita experiência, a gente vai chegar logo na frente ali nos perrengues de trabalhar com lentes de contato, mas tem aquela ideia de que eu vou fazer um preparo, eu vou escanear, eu vou mandar para o laboratório, vem tudo pronto e tá tudo beleza. Como é que é a tua relação com o laboratório? Cara, eu acho que esse é uma coisa que requer tempo, mas é isso que também vai te diferenciando, assim. Por exemplo... Só para o pessoal entender, tu não tem no laboratório próprio, não, né? não Tu tem. trabalha com terceirizado. Trabalho terceirizado. No início eu mandava para o laboratório e eles me diziam o que fazer. Até que chegou um momento eu pensava, não é bem por aí. E aí a partir de agora, chega um momento que tu tem conhecimento que tu tem que ir aprendendo com o tempo. Não, é assim que eu quero. Por exemplo, quando eu vou fazer um preparo para laminados, eu tenho que saber quando eu vou sentar no mocho, vou iniciar o preparo, eu tenho que saber a espessura que eu quero da minha lâmina para atingir a cor final que eu quero. Então, assim, quando eu sento, eu penso, essa cor aqui tá meio amarelinha, eu quero um caso natural. Quando é amarelinho e eu quiser muito branco, eu vou ter que fazer uma espessura muito grande para esconder o fundo. Aí eu vou ter branco, mas vai ficar artificial, porque eu tenho muita espessura de material cerâmico. Então, se eu tenho um fundo muito amarelo e eu quero naturalidade, o máximo que eu posso usar de cor de pastilha de dentes clareados é a BL3, porque eu ainda consigo um tom de dente natural. Se eu for para o BL2, BL1, vou ter que fazer em 1 milímetro, vai ficar feio. Com BL3 eu consigo trabalhar com 0,7, 0,8 milímetros, eu escondo o fundo, não vai ficar manchado e eu tenho resultado natural. Então, quando eu já vou dizer para o meu laboratório, olha só, pessoal, eu preparei o caso sobre o mockup, eu deixei para vocês em torno de 0,8 cada dente e vocês vão usar uma lâmina de alta translucidez BL3. Cara, só que isso é tempo. E como é que tu faz para controlar o anseio, às vezes, dos pacientes que querem mais branco possível? E às vezes tu vê fotos, né, hoje, Instagram e coisas, tu vê, cara, isso aqui tá feio, não foi legal. Não, no geral, assim, tu abre, tem casos postado. E muitas vezes tu imagina, o paciente que está pedindo branco, como é que tu faz para convencer ele que o mais branco não é o mais natural, né? Aí entra exatamente isso que eu falei. Se a cor do paciente é ruim, eu me esforço ao máximo para tentar convencer ele de que não vai ficar legal. Se a cor do paciente não é tão ruim e eu posso trabalhar com uma lâmina de pouca espessura e bem branco, vai misturar, quando eu colo, o bem branco no dente. E aí mesmo o branco fica natural. Dá uma ideia de natural, óbvio. Sim. Eu falo para o paciente, é um branco natural que não existe na natureza. Mas eu não brigo com o paciente. Tem paciente que me fala, eu quero chamar atenção no sorriso. Eu quero que eu chegue e meu sorriso chame atenção. Então é branco. É branco. Que é a cor de pia da Deca. Aí eu falo, tu quer branco azulejo? Beleza, vou fazer branco azulejo. E faço branco azulejo. E aí as outras pessoas olham e não gostam, mas ele gosta. Quem vai usar é ele, né? Só que eu não posto. Sim. Eu não posto. Tanto que agora estava jantando com uns amigos e um colega, ele falou, então foi tu que fez do fulaninho. E eu fui. Ele, mas que horror de branco. Eu, cara, mas ele tá feliz. Eu só não posto. Eu não preciso postar o que eu não gosto.
Sim. Mas, né? Sim, escolha do paciente. Por isso que eu te perguntei o que então, que assim, eu tento, pô, vai ficar muito cor de pele, vai ficar muito grosseiro. Eu tento. Há 1 ano e meio, 2 atrás, eu não tentava, eu ia pelo paciente. Hoje em dia, eu falo, cara, confia em mim, vai ficar demais. Deixa um dente o mais branco, o mais claro possível, mas natural. Porque quando vai pro branco, não existe na natureza. Então, é diferente. Claro. Então, grita. E a relação assim com as outras especialidades, como é que é, Gustavo? Quer dizer, tu estava nos falando antes aqui que a parte periodontal, né, sempre tem alguma harmonização de altura de zênites, de margem, ou quase que em todos os casos. Às vezes é um aumento de coroa considerável. Sem contar, assim, daqui a pouco um paciente com sorriso gengival, quer dizer, ele tem outras demandas associadas naquele diagnóstico. Quanto que tu domina, o quanto que tu abraça dessas necessidades todas do teu paciente para chegar a uma plástica odontológica ao final, e o quanto que tu apoia assim com colegas. Tá, eu vou dar 2 exemplos assim, tipo, primeiro ponto é que mais de 90% dos casos vai ter estética vermelha, gengiva envolvida, de ajuste de gênite, ajustar predominância, ajustar, como é que é? Ajustar tamanho com largura. Sim, o próprio volume de tecido periodontal. Hoje o lábio também é uma coisa que está muito em dente voga, né? Tem que ter um comprimento, um tamanho. A gengiva, muitas vezes, a gente olha e em vez de a gente tem que definir para onde que a gente vai crescer. Se é para baixo ou se é para cima. E isso, cara, tem que ter um equilíbrio. Tipo, o zênite, o contorno da gengiva do lateral direito tem que ser, para mim, tem que ser semelhante ao contorno da esquerda. Claro. Tipo, um contorno mais redondo e o outro é mais reto, eu ajusto. Porque para mim isso faz toda a diferença. O lábio, mesma coisa. Tá? Então, porque assim, isso é uma coisa que a gente tem falado bastante quando a gente fala desse conceito de plástica odontológica, que é, às vezes, o que grita mais para o paciente, num primeiro momento, pode ser uma questão dentária, às vezes de cor, de forma. Aí tu resolve aquela questão. E aquilo que era secundário, que às vezes é gengival ou que às vezes é labial, aquilo agora começa a chamar bastante atenção. Então, se tu não usa esse conceito de olhar como um todo, movimento de lábio, espessura de lábio, atividade, né, parte periodontal e dentária, daqui a pouco tu vai fazer uma coxa de retalho, tu vai por etapas, tu resolve o primeiro dente, daí ele começa a incomodar com a gengiva, daí tu vai adiante. Fora os casos que o paciente não tem sorriso gengival na primeira consulta, porque eu odeio os seus dentes. Você já treinou o sorriso? Tem o sorriso treinado. Aí tem o sorriso treinado. E aí, quando tu faz as lentes... pode. E aí, se tu não corrige esses N's, se tu não tem esse preciosismo de fazer isso... Porque isso muitas vezes tu pensa assim, cara, o lábio é uma cortina, ele vai tapar tudo aquilo ali. Se tu não tem esse preciosismo, o cara volta na revisão mostrando até o... Cara, eu acho que um dos meus grandes diferenciais foi trabalhar de uma maneira total. Não existe, tipo... Não olhar a gengiva, não olhar o volume. Mas tu abraça tudo isso? Não. Tipo assim, lá na clínica daí tem os especialistas das suas outras áreas. O que vai fazer, tipo, fazer estética sem estar com saúde na boca não existe. Eles Primeiro são ponto... Eles são teus colaboradores, mas eles vão lá atender eles vão pra lá. ti. Isso. Aí, tipo, tem a parte de deixar saudável, tirar a cara e tratar canal. Tem que ter, na primeira consulta, pedir pelo menos uma panorâmica para saber onde tu tá. Pô, tu faz lâmina e depois tem um dente com reabsorção interna, vai perder. Sim. Não dá. Tu identifica de onde o planejamento dele parte, né? Isso. Eu faço o orquestramento do atendimento. Tipo, tu tem isso aqui, eu quero chegar lá e eu preciso que tu passe por isso aqui para chegar lá. Tem um caso agora de uma paciente que chegou e, cara, ela é assim, com certeza é ortognática, tá? Para mim Tipo, ela tá com o lado esquerdo muito mais para fora que o lado direito, mas para fora mesmo. Sim. E ela me pediu assim, mas eu não quero. Mas por que tu não quer? E ela, não, eu vou me formar ano que vem em medicina e eu vou ter que ficar com o queixo mais para fora ainda para depois quebrar e trazer ele para dentro. Alguma coisa assim, eu não entendo muito bem, tá? E aí ela implorou assim, eu não quero. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu comecei a olhar para ela, comecei a estudar. Aí eu vi que ela precisa na maxila, expandi um pouco a maxila. Eu vi que ela pode vir mais de cima, tirando o tecido gengival. Consigo
fazer com que essa expansão seja maior sem projetar tanto quando eu venho mais de cima. Aí eu já melhoro a estética vermelha, eu melhoro a proporção dos dentes, que os dentes estão tão largo quanto comprido, tão quadrado. E nesse projeto eu vou posicionar nessa posição ideal e eu vou ver a distância que vai ficar para os dentes inferiores esquerdo dela. Porque daqui a pouco ela vai conseguir extrair um dente, não sei, aí eu vou chamar o orto, vai conseguir trazer esse lado esquerdo para dentro. E aí, olha, não tenho a menor ideia do que eu vou dizer, tá? Aí tu me corrige ou não, Fritz. Se dá para fazer simplesmente a ortognática, tipo, se eu conseguir encaixar os dentes, simplesmente de externo, de ajustar volume de mento, tudo vai depender. Tá rolando uma discussão de caso aqui no meio do Redcast, isso que é bacana. Na verdade, vai depender de qual é a razão da simetria, né? Vai depender se tu mandar ela pro Fritcher ou não. Coisa que a gente conversa. Ele tem nos dito bastante que é minimamente invasivo, daí tu falou em quebrar ali, eu já fiquei preocupado. Ele vai dizer que não é bem isso agora. Isso, até essa visão que eu tenho de ortognática hoje em dia é diferente, né? Certamente é de antigamente. Hoje se faz mais tranquilo, né? E tem duas coisas. Uma que às vezes não precisa... Tem duas linhas, né? Pode seguir, que é o benefício antecipado ou a cirurgia tardia. A cirurgia tardia é tradicional. Coloca o aparelho, posiciona os dentes na posição correta, óssea, e aí opera. Ou o benefício antecipado, que é justamente para esse tipo de caso. Nem sempre dá para fazer, mas nesses casos que o paciente não quer ter a piora, precisa ter um bom ortodontista junto, um bom cara da estética junto, onde se opera, e aí o paciente vai usar o aparelho, sabendo que ele não vai ficar com a oclusão ideal no pós. Então já vou te dizer, eu vou provar o que eu combinei. Olha só, tudo dentro do fluxo de trabalho. Vou provar um primeiro projeto. Para ver como esse exercício todo que tu está fazendo é a plástica odontológica. Isso, é tudo. Tá olhando como um todo. Tá vendo? Eu preciso aumentar aqui, preciso diminuir ali. Aí tu vai dando check nas especialidades que tu precisa, nos procedimentos e monta essa ordem. É isso aí. A mãe dela falou assim, vamos ficar mais tempo aqui que ele tá pensando aqui. Cara, o que eu fiz? O que eu combinei? E a irmã dela, toda a família é dentista, tá? Menos a mãe. Aí o que eu combinei? Eu vou provar um primeiro projeto para ver, e aí eu vou visualizar e vou ajustar esse projeto. No ajuste do projeto, eu quero que a tia venha junto, que é dentista. Quero que a orto esteja junto para olhar. E eu vou querer que tu esteja junto também para olhar essa parte da cirurgia. Entendeu? Vai ser daqui 2 semanas. Porque o dentista de casa, esse da família, ele não se envolve em nada. Mas aí chega no resultado final, ele opina, né? Exato. Não, mas por que isso? Não, eu quero eles junto. Então eu ele quero a opinião tem que trazer para participar. Exatamente, porque senão vão me meter pau. Eu não quero junto. E aí a gente vê a cilada que é, muitas vezes, tu ficar... Porque quando a gente se forma, o Lauro mesmo já comentou isso, a gente quer ser especialista, e aí a gente quer aprofundar num conhecimento numa área, só que a cilada que é, às vezes, tu olhar só para aquela área ali. Claro. Né? Então, tu tem que... Eu acho que quanto mais especialista a gente fica, mais importante a gente começa a achar, porque o nosso preciso saber fazer, mas eu preciso saber indicar ou entender como é que funciona. Enxergar, pelo menos, né? É isso aí. Isso é uma coisa que a gente bate bastante, né? Que tu tem que saber o que está up to date em todas as áreas. Isso. E às vezes é difícil para mim estudar estética, eu vou lá e faço um curso, assisto uma live, coisas que são distantes, mas se o paciente perguntar, eu tenho que saber. É isso aí mesmo. Eu sabia que a gente ia precisar de 2 episódios, mas a gente vai tentar agora, que a gente já está com um tempinho aí, fazer... Tipo, a gente vai colocar algumas perguntas, assim, ou algumas questões para tu tentar dar pelo menos um parecer, assim, teu. Falando agora mais especificamente do fluxo de execução mesmo dos casos, né? Então, por exemplo, uma primeira questão, diferenças, como tu vê diferenças assim entre fazer uma lente de contato e fazer a boca inteira? Porque tem aquela história, o pessoal migra para a boca inteira ou convence o paciente a fazer a boca inteira porque é mais fácil do que fazer uma lente. Cara, não sabe o tamanho do perrengue que é fazer uma boca inteira, mas... Cara, eu digo que eu tô ali para resolver o problema do paciente, não para criar. Tipo assim, eu uso o exemplo do treinador da França, o Didier Deschamps, que foi campeão do mundo, jogando e como treinador. Aí eu falo, já viram os dentes dele? Usaram um monte no Instagram, a foto dele sorrindo, os dentistas, tudo. E eu, cara, olha só, ele tá sorrindo, não tem vergonha nenhuma. O que ele ganha por mês, talvez eu não ganhe na vida, eu pago para fazer os dentes dele, ou seja, ele tem condições de fazer, eu pago para fazer. E ele não faz. Tu acha, será que esse cara precisa? Por que ele precisa? A opinião minha é que ele precisa. Ele não treinou o sorriso dele para não mostrar. Ele tá pouco aí, ele tá feliz, tá vivendo. Cara, esse cara não precisa.
Tipo assim, tu vem me procurar pra fazer um dente, por que eu vou ter que fazer a boca toda? Eu falo o que eu faria em mim. Se eu tenho um dente com problema, eu faria um dente. Eu usei aparelho e fiz 3 laminados. Depois, eu tenho 3 laminados. Então assim, cara, é difícil fazer um dente? Tu topa que eu tente? Eu tento. Eu posso tentar 5, 6 vezes. Tu vai ter que vir umas 8 vezes, às vezes. Às vezes eu cimento e não dá, eu tenho que tirar. Já fiz isso 5 vezes num paciente. De cimentar e tirar. Cimentar e tirar. Se em algum momento tu desistir, bom, tudo bem, eu preparo o teu do lado. Tá bem? Mas eu faria em mim um dente. Entende? O que te incomoda? Me incomoda isso. Tá bom. Se eu fizer 1 ou 2 dentes, eu não vou mudar o teu sorriso, mas eu vou mudar o que te incomoda. O que te incomoda não vai mais aparecer no teu sorriso. É isso que tu quer? É isso. Então é isso. Maravilha. Ponto. Bem respondido. A outra questão era, acho que o Fritz já tocou um pouco, que é essa questão de lidar com a tua indicação técnica versus a vontade do paciente, que é aquela coisa quando difere, né? A tua indicação é uma em relação à forma, à cor, a número de elementos mesmo, e a vontade do paciente diverge daquilo. Ele já chega com uma ideia pronta, que às vezes não é o que combina com ele. Hoje a gente vê muito, a gente até já discutiu isso num Redcast, que é aquela história, o cara vê o sorriso de alguém famoso e diz assim, eu quero aquele sorriso, mas aí na boca dele não combina aquilo, né? E aí, como bem é que é... E aí tu já respondeu um pouco pra gente que é essa história de ser assertivo também na vontade do paciente. Aí eu falo pro paciente, lindo sorriso, eu posso pegar ideias para pôr no teu, mas a gente vai testar na tua boca. O teu é teu. A gente vai testar na tua boca. Se tu não gostar, a gente acaba aqui. Eu não toquei nos teus dentes ainda. A gente vai fazer 5, 6, se tu quiser eu faço 15 provas de projeto. Se tu não gostar, eu ainda não toquei. Em algum momento eu vou te dizer que eu não vou conseguir atingir teu objetivo. E era isso. Mas tipo, eu e ele junto vamos definir o que precisa ser feito. Não ele nem só eu. Os dois juntos. E tu tem pego bastante casos de retrabalho, não teu, de outros colegas, e que o paciente não está satisfeito com a estética, e qual é a principal razão que eles te procuram? Cara, tem bastante e vai ter cada vez mais, né? Porque, tipo, é uma coisa que, querendo ou não, é teoricamente rentável financeiramente, e aí todo mundo quer fazer. Já aconteceu de uma colega orto, tá fazendo e, e aí fez o projeto? Não fiz. Tá, e como é que tu preparou? Sabe? Tipo assim, vai ser cada vez mais retrabalho, tá? E muito é o quê? É o excesso de volume. Por quê? Porque como é que a pessoa vende? Vende da seguinte forma, eu não desgasto. Cara, mas tipo assim, a lente em resina não desgasta, ou faceta de resina não desgasta. Não, peraí, eu resolvi fazer um caso de resina no meu consultório. Isso era uma outra questão. Documentado. Cerâmicas versus resinas, que a gente ia te colocar. Eu resolvi fazer e eu vou fazer eu estou fazendo o mesmo processo. Já provei 2 projetos, agora eu vou fazer a plástica gengival. Depois, por exemplo, eu tenho a posição final que eu defini no projeto. Se eu tenho que alterar um pouco a cor e eu não dei volume nenhum, o que eu vou fazer? Eu vou desgastar para criar espaço para pôr o material. Eu não vou jogar mais para fora e dar volume. Então, assim, a resina e a cerâmica, ao meu ver, tem o mesmo tipo de trabalho com pouquíssimas exceções. Por exemplo, um dente triangular, eu consigo fechar o black space sem desgastar com a resina. Com a cerâmica eu vou ter que desgastar um pouco mais. Casos específicos, tá? Então, assim, eu vou transformar uma boca e o desgaste é tudo semelhante. Por que eu vou optar por um material que envelhece perante um material que não envelhece com o passar do tempo? Então, aí eu vou na cerâmica, entende? E é uma questão que, até de uma maneira mais leiga, assim, mesmo dentro da profissão, rola essa discussão, que é a história de, mas e o antagonista vai ser o quê? Então, daqui a pouco, aquela história da resina ser mais amiga do antagonista, né? Do que a cerâmica. A gente vê muitos casos que o paciente quer realizar só a arcada superior, por exemplo. E aí, como é que fica o inferior? Cara, eu gosto. O que eu falo para o paciente? Pensa comigo. A lâmina, a porcelana não envelhece. Se tu te mantiver saudável, a gengiva vai ficar onde está. Não tiver cárie, ou se tiver inicial, a gente trata. E se teus dentes não se movimentarem, por que eu vou trocar? Eles perguntam onde é que tem que trocar. Eu falo, não se movimentou, a gengiva não saiu do lugar, a lâmina não envelheceu e não teve cárie. Teoricamente, não precisa trocar nunca mais. E agora a gente vai para uma questão que eu acho que é bem interessante para quem está nos assistindo, que é horas de mocho para entregar um trabalho desse. Boa. Porque o pessoal tem aquela ideia de que é uma máquina registradora de grana, né? Então, que é só ir fazer rapidinho e resolveu. E além disso,
já junto nessa resposta, que são a história dos perrengues de cimentação. Na hora de cimentar tudo aquilo, quando é uma boca inteira. A primeira até vou responder por ele aqui. A gente tem consultório no mesmo prédio e poucas vezes eu saio... Isso que eu acho que eu trabalho bastante, mas poucas vezes eu saio que o carro dele já saiu. Então, normalmente eu vejo que ele está ainda ali noite a gente até já se questionou se ele não deixa o carro. Eu acho que vai de Uber. Vai de Uber. Marketing, é marketing. Marketing deixar o carro. Ele tem o outro carro aqui, ele sempre fica lá. Hein, Guilherme? Tu tava me dizendo ali antes, como é que são esses casos de lente? É tranquilo ou não? Como é que é? O Lengler tem uma visão bem clara do que é o perrengue. Não, eu adoro fazer a transformação também, é muito legal, é uma coisa que tu vê o resultado imediato, é que nem fazer uma total, entregar, muda a vida do paciente, é muito bom, o retorno é muito bom, mas é uma trabalheira desde o preparo, do projeto e da cimentação. São 3 etapas de uma trabalheira sem fim. Hoje a tecnologia te faz ser fácil fazer. Agora, fazer bem feito é muito difícil. Gente, olha só. A primeira consulta, onde eu vou explicar todo o processo, eu já falei para minha secretária. Se tu marcar uma atrás da outra, eu morro. Porque, cara, fica 1 hora conversando e explicando sem parar. Então, já ali, já é difícil, já é cansativo. A etapa de projeto... Tipo, tem vezes que eu provo uma vez, aí faço um monte de foto, vou depois 1, 2 horas para pedir os ajustes, para passar para o laboratório, para provar de novo. Aí depois vai... Normalmente tem uma terceira prova, e às vezes uma terceira prova eu fico fazendo, tipo, umas 3 horas de ajuste, pondo e tirando resina. Põe resina, abre mais a meia, marca mais o sulco, recontorna aqui. Às vezes já fiquei 4 horas ajustando um projeto. Isso para preparar o caso, para planejar o caso. Aí depois disso vai para a etapa de preparo. O preparo, que é o mínimo de desgaste necessário de acordo com o projeto, é em torno de 3 horas para 10 dentes. Tá? Quando é a boca inteira, já fiquei 10 horas e meia, 11 horas. E alguém extremamente treinado, né? Imagina a curva. Imagina a curva de alguém que não é a rotina ou que está começando. Absurdo. Isso, é verdade. Eu costumo fazer... Quando eu faço as provas de mockup, eu fotografo, boto numa TV e aí depois eu vou para a boca ajustar. Tu costuma fazer isso também? Isso aí. Tipo, o paciente provo, olho, ajusto se eu achar que tem algo muito grotesco, assim, muito... Aí depois que eu ajustei, tá, agora vamos olhar. Aí eu baixo o fundo escuro para o paciente não se olhar que tem um espelho atrás. Sento ele no estúdio, tiro a foto e aí minha auxiliar vai para o computador, põe a foto na TV, ajusta a bipupilar e aí a gente vai... Eu ergo o fundo escuro para o paciente começar a se olhar. Enquanto ele está se olhando, eu estou analisando a foto. E aí ele vai falando lá o que ele acha e eu vou avaliando na foto para ver o que bate, o que não bate, o que ele está enxergando. E o paciente ele tem uma visão absurda. Tipo assim, se ele está sentado, deitado na cadeira com o espelho na mão, ele sabe se o teu plano está inclinado. Tu sentado do lado dele não enxerga. Só vai conseguir enxergar mesmo quando ficar de pé ou quando botar a foto na TV. Então faço isso, olho, peço para deixar ajustada a bipular e depois volto para ajuste. Senta, ajusta, vai de novo, foto de novo na TV. A foto no PowerPoint toda vez? Não. O Windows ali tu só põe para editar e aí tu gira e aparece as reguinhas de marcação e deu. Sim. Eu não ponho, só para ajustar a bipular, faço só no ajuste. Dica prática. Exato. Eu entendi agora por que no final de muitos casos tem colegas que estouram uma champanhe com o paciente, fazem uma festa lá de entrega, porque... Isso a gente não falou da cimentação ainda, tá? Perrengues de cimentação, vamos lá então. Um ou outro, só que a gente já tá estourando o preparo e a cimentação, o cara fica com o projeto na boca. Sim. Tudo unido, não dá para passar fio, fica uma tensão nos 2 primeiros dias, normalmente quebra e mancha, e fica sensível muitas vezes. Se isso o cara é quanto tempo? Isso de 7 a 10 dias. Se o cara é teu amigo, normalmente ele te liga xingando a mãe. Sim. Impressionante. O cara liga, porra, mano. E aí o cara como ele pensa, vai ser assim? É assim esse tratamento? Vou poder passar fio, porque tudo que tu fala, ele esquece. Eu costumo fazer em alguns casos que dá mockup shell. E realmente melhorou bastante a minha vida em relação a isso. E aí tu cola o mockup shell. Eu boto o mockup com bisacrílica, escaneio para fazer a prova, uno todo o projeto, imprimo
e colo de novo com resina flow, aquilo ali com as ameias, o preparo adaptado, tudo perfeito, 2 dias depois. Superfloss e tal. Ele passa interdental. Né? Boa. Facilitou bastante a minha vida isso, para alguns casos. É boa. Nem todos os casos tu tem eixo de inserção para fazer. O mocap shell. Já tive casos que eu segmentei. E a cimentação? Ajuda bastante. E a cimentação? Pessoal que eu vi a cimentação. RTM. Na moda agora. A cimentação... Não, eu uso tipo resina... termomodificada. Cara, pensa comigo. Existem empresas gigantescas que fazem um produto para cimentação. Aí eu vou lá e vou aquecer um produto, modificar aquele produto para conseguir usar ele para cimentar. Cara, para mim, não sei, tudo bem, eu respeito quem faça e quem consegue fazer, mas para mim isso para mim é gambiarra. Tem um produto para isso, que é o cimento feito para isso. Então, fechar o vão, então faz molda direito, vai num laboratório bom, faz as coisas direito. Então, cimento resinoso é fotoativado, é isso. Ponto. É isso que a gente usa. E a cimentação, cara, como é que eu faço, tá? Eu tenho uma técnica misturada de várias pessoas. Eu provo lente por lente, depois provo 2 a 2, depois provo com o train, que é a prova da cor, tá? Feito isso, o que eu faço? Eu ponho o Optagrade, que afasta o lábio, e isolo os laterais dos centrais. Deixo os 2 centrais livres. Eu vou cimentar os 2 centrais juntos, depois lateral e canino, porque daí o paciente vai virando o lado do pescoço para não ficar com o pescoço tão duro de um lado só. Depois os 2 press, depois os outros 2 press. Tá? Quando eu posiciono, tem todo o condicionamento da lâmina e tal. Condicionou, a lâmina está pronta. O que eu faço? Eu pego o valo, que tem uma pontinha que ele colima a luz. Eu posiciono as 2 lâminas e dou um ponto de luz no centro de cada lente. E aí ela prendeu a lente. Tá? Fixa a lente. Fixou a lente. Só que o contorno do cimento ainda tá mole. Eu tiro a palatina com um pincel. Aí eu tiro a pontinha, que é essa point cure do valo, e dou de longe na cervical. Bem rapidinho, menos de 1 segundo. Ele faz um pré-gel. Aí todo esse contorno cervical ele dá uma endurecidinha. Eu vou ali e pego com a sonda e destaco ele. Depois passo o fio entre eles e depois faço a fotoativação final. Porque daí eu consigo limpar todo ele sem fazer aquela ketchup passando o pincel no sulco, porque ele firma. Quando acaba, tá sem... já passou o fio, tá tudo livre, praticamente sem excesso. Gustavo, estamos chegando quase no final ali. Então, assim, 2 perguntas agora bem diretas, tá? A primeira delas, se tu tivesse que dar uma dica de ouro, ou, na verdade, nesse nosso tema aqui, uma dica de silicato de lítio para quem faz lente de contato, qual seria essa dica? Uma dica única. Pode ser de qualquer etapa, de qualquer desses estágios. Pode ser até da carreira, pode ser de marketing, pode ser técnica. Uma dica. Se eu fosse começar agora essa área, eu iria... gente, que assim, uma coisa é fazer Instagram, outra coisa é fazer... Eu acho que o segredo de tudo é tu fazer bem feito e te preocupar com o paciente. Se tu fizer bem feito e te preocupar com o paciente, o segundo segredo é aparecer. Aparece. Contrata um videomaker, mostra bastidores. Tem um cirurgião que tem uma frase, que tem a frase, todo que diz... ele tem que falar a frase. Fazer e não dizer é o mesmo que não fazer. Quase então, isso. Pode ser o melhor cirurgião, o melhor protesista, o melhor cara da estética, mas se ninguém vê, não fica sabendo. Né? A gente está num mundo que as coisas estão muito rápidas. Redes sociais hoje, cara, e tu já viu quem conseguiu? Como é que esse cara conseguiu? Pô, esse cara conseguiu, demorou 6 anos para fazer, mas ele faz dessa maneira. Tu pode fazer isso em 1 mês. Em 1 mês. Tu vê as pessoas, eu demorei do 2001 a 2016 para começar a atingir onde eu queria. Deu 15 anos. Os caras hoje com 1 ano estão bombando, porque eles aparecem no Instagram. Então, é o que tu falou tá antes, mais né? fácil. O sucesso deixa Só que o algoritmo rastros. tá mais difícil. O algoritmo tá mais difícil. O fato de ter começado antes ajuda. Mas se
se botar a cara e gritar que faz, às vezes o importante é mostrar que faz e fazer bem feito, porque isso daí eticamente a nossa profissão é promover saúde, né? Não é ganhar dinheiro. A gente promovendo saúde, o dinheiro vai ser consequência daí, né? Bem. Maravilha. Gustavo, vamos precisar de mais um ou mais 2 episódios para terminar tudo que a gente gostaria de perguntar, mas estamos chegando ao final, então, de mais um episódio. Agradecer demais a presença do Gustavo Caetano. Eu que agradeço, hein? Seguimos acompanhando o teu trabalho. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui vai passar, se já não faz isso, a acompanhar ainda mais o teu trabalho. Então, para quem... Só para dizer uma coisa, então, te interromper. Uma frase? Não, o mais interessante, ele falou tudo, né? Não, às vezes as pessoas podem ter receio, o cara não vai contar alguma coisa. Cara, eu falo tudo. A conversa foi muito franca, né? Muito aberta, contando histórias sem esconder o Falo jogo. tudo, até porque é o seguinte... Se engrandece mais o teu trabalho. E o cara que quiser fazer, cara, pô, show de bola. Tá aí todo... Nivelar para cima sempre é bom, né? Vai atrás, é cansativo, é trabalhoso, mas vale a pena. O ruim é o cara que faz mal e cobra mal. É verdade. É ruim pra nossa profissão, o cara verdade. Que faz mal e cobra mal. É isso aí, é isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, então. Se você gostou do nosso episódio, deixe seu like, não deixe de nos seguir nos nossos canais da Head Education, deixar comentários, perguntas, que vai ser um prazer responder e daqui a pouco isso pode virar tema, pode ter um convidado com a gente aqui para responder todas as nossas perguntas. Deixe seu like, nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Obrigado.